Fala aí, pessoal do segundo ano, como é que estão vocês, gente? Espero que todos estejam muito bem. Então, seguinte, nós estamos indo para nossa primeira semana do ciclo 3, terceiro bimestre. E hoje nós vamos começar um assunto aí que é muito atrativo, né? Muita gente gosta desse assunto, que é o assunto da Primeira Guerra Mundial. Então, hoje gostaria de começar com vocês tratando um pouquinho desse contexto, como se desenvolveu o início deste que foi um dos maiores conflitos que a história já teve, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito, então, da Primeira Guerra Mundial. Quero compartilhar com vocês a apresentação em PowerPoint que eu fiz para ajudar na nossa aula de hoje, tá bom, gente? Então, muito bem. Essa Primeira Guerra Mundial, que foi chamada de a Guerra Imperialista, ela teve início em 1914 e vai até 1918, chamada de Grande Guerra inicialmente. Logicamente, não foi chamada de Primeira Guerra, porque ainda não havia acontecido a Segunda Guerra. Ela só vai passar a ser chamada de Primeira Guerra Mundial após os desdobramentos da Segunda Guerra Mundial. Tá legal? Então, muito bem, gente. Vamos falar então a respeito das atividades dessa semana com vocês. Além de assistir a videoaula, eu gostaria que vocês lessem páginas 3 a 10 agora da apostila 9. Estamos indo aí para a apostila 9, capítulo 1, e eu peço a vocês essa leitura, tá legal? E façam as atividades da página 8 e 9 dessa mesma apostila. Participação no fórum, galera. Galera, espero vocês lá, né, na participação do fórum e também na sala virtual, né? Conto com a sua presença, tirar dúvidas. Também vamos passar coisas novas para vocês ali, tentando conversar e passar a matéria para vocês. Tá legal, galera? Muito bem, vamos lá. Falando então sobre a Primeira Guerra Mundial, a gente tem que pensar aqui no contexto da Primeira Guerra Mundial. Esse contexto que se desenvolveu a Primeira Guerra Mundial foi o contexto assim chamado de Belle Époque, que era um período marcado pelo progresso tecnológico, conhecido aí. Esse progresso tecnológico veio através do desenvolvimento, por exemplo, do cinema, dos automóveis, do telégrafo, que você vê ali embaixo na imagem, o próprio avião também, inventado durante essa época, o luxo, a o otimismo era muito grande neste momento, né? Então, por isso foi conhecido como Belle Époque. Essa Belle Époque, como vocês veem retratados aí nessa imagem da Paris da época, né? Um evento que aconteceria ali, que seria a Exposição Universal de Paris em 1889. A Belle Époque ela duraria de 1870 até o início da guerra em 1914. Legal? Então, o que que foi, gente? O crescimento econômico, o avanço tecnológico em diversas áreas, es- é, é, movido especialmente pela expansão imperialista, faz com que esse momento aí se ganhe grandes perspectivas na Europa da época, né? Vai mudar realmente positivamente a vida das parcelas de maneira significativa, mas não todas as camadas da população. Uma pequena parcela da população realmente recebe esses benefícios que surgem a partir do que nós chamamos de Belle Époque, em 1870. Nesse período, gente, a Europa também vai conhecer esse florescimento cultural, surgimento de várias escolas artísticas, a expansão da imprensa, literatura, venda, música, entre outras coisas. Multiplicam-se também os próprios teatros, cafés, restaurantes. Então, a vida era um luxo, né? O cinema também se desenvolveu nessa época e, ao mesmo tempo, né, a expansão em maior escala do uso da eletricidade e a invenção do telefone. E era muito comum a crença de que as descobertas científicas resolveriam todos os problemas da sociedade. Que o digam, um bom exemplo disso estava justamente na frase do que construiu um dos responsáveis pela construção deste naviozinho aí chamado Titanic. Esse foi um dos principais símbolos da Belle Époque. O luxo presente em todas as partes desse navio, uma mega construção para aquela época. Então vocês veem as fotos originais desse grande navio chamado Titanic, tanto fotos internas, você vê ali, por exemplo, essa cabine de primeira classe na
no Titanic. E, como dizia um dos construtores responsáveis pela construção do Titanic, nem Deus pode afundar. E a gente conhece um pouco da história que na primeira viagem, na viagem inaugural do Titanic, ele acabou chocando-se com o iceberg e veio a afundar. Bom, então o que que esse é um bom exemplo da Belle Époque, né? Esse otimismo, esse luxo total aconteceu nesse período aí. E, no entanto, gente, com a Primeira Guerra Mundial, após a Primeira Guerra Mundial, a Europa ficou totalmente destruída. Intelectuais franceses chamaram de Belle Époque a época anterior à guerra, porque se referiam a um passado perdido de grande prosperidade econômica e intensa produção cultural, como nós acabamos de mencionar para vocês. Então, essa é a Belle Época, um contexto em que surge o que nós chamamos de Primeira Guerra Mundial. Mas quais são as motivações para a Primeira Guerra Mundial? Eu posso elencar com vocês aí algumas dessas motivações. Os imperialismos, ou chamado neocolonialismo, né, que a gente já estudou anteriormente, essas disputas coloniais entre as nações industrializadas da Europa por mercados consumidores, matéria-prima, mão de obra barata, né, foi intensa, gente. Nós estudamos isso e essa até foi chamada por muito tempo de guerra imperialista, a Primeira Guerra Mundial. A principal motivação foi justamente as questões, né, relacionadas ao imperialismo. Junta-se a isso questões do nacionalismo, o pan-germanismo, o pan-eslavismo, que vamos falar daqui a pouquinho, o próprio nacionalismo sérvio. As políticas das alianças também estão presentes aí nessas motivações. A formação da Tríplice Aliança, a formação da Tríplice Entente, falaremos daqui a pouquinho, o revanchismo francês, não vamos falar também, e a corrida armamentista. Esse a gente pode elencar esses 5 fatores como principais aí para o início da Primeira Guerra Mundial. Né? Os nacionalismos. O pan-eslavismo era o quê? A Rússia era o maior país de população eslava do mundo. E ela patrocinava justamente essa ideia do pan-eslavismo. O que é o pan-eslavismo? É um movimento, né, político-cultural que afirma a unidade da cultura eslava. Só que existiam alguns desses países, ou desses povos eslavos, na verdade, né, que não estavam sob dominação de outros povos, né, como o Império Austro-Húngaro, que era o caso dos tchecos, os eslovacos, os poloneses. Então, acabavam vivendo dentro desse Império Austro-Húngaro e, por isso, as tensões entre esses dois impérios foi intensa. Se tornaram inimigos, né, o Império Austro-Húngaro e a própria Rússia. E vamos ver que isso está, né, no ponto central do início da Primeira Guerra Mundial. Tá legal? Outra é o próprio pan-germanismo. Os alemães tinham esse sentimento. É a formação da grande Alemanha com as populações germânicas que viviam em toda a Europa Central. Então, os nacionalistas ingleses e franceses alegavam superioridade e pretendiam civilizar os povos da África e da Ásia. E isso era contrário às ideias do pan-germanismo. Né? Então, as rivalidades entre esses povos europeus eram muitas, e certamente isso vai contribuindo cada vez mais para o início dessa guerra. Né? Junta-se a isso a política das alianças, formada nesse contexto aí. Ó. A Tríplice Aliança foi formada no contexto de unificação da Alemanha. A Alemanha, formada especialmente por esses 3 países, Alemanha, Império Austro-Húngaro e, posteriormente, a Itália. A Alemanha, né, após a sua unificação, para tentar isolar a França nesse contexto que seria sua maior rival naquela época, ela procura alianças. Ela procura alianças, por exemplo, com a Rússia naquele momento. Porém, a Rússia não vai aceitar essa aliança porque tinha rivalidades com o Império Austro-Húngaro, que era, né, aliado já da Alemanha. Então, por isso não conseguiu essa aliança. Em 1882, a Itália entra nessa aliança e forma o que nós conhecemos por Tríplice Aliança. Ok, gente? Tudo bem? Então, assim, eles conseguem, de fato, isolar a França e mantê-la, né, distante das suas pretensões. Em 1907, surge a Tríplice Entente, nesse contexto também. E é um contexto que junta a questão da expansão imperialista. Porque em 1885, houve a Conferência de Berlim, não sei se vocês vão lembrar, e nessa Conferência de Berlim houve, de certa forma, uma divisão dos países na África e entre esses que estavam sendo colonizados por essas nações industrializadas.
a Alemanha se julgou desfavorecida com algumas das resoluções da Conferência de Berlim. Enquanto Otto von Bismarck estava no poder, havia muitas resoluções na base das questões diplomáticas. Ele tentava realmente resolver através da conversa, a coisa da diplomacia. Porém, o Otto von Bismarck ele vai deixar o governo em 1890, e aí o imperador alemão, o Guilherme II, que não tem tanta diplomacia assim, passa a uma política mais de expansão territorial, né? E isso vai gerar grandes tensões na Europa, gente, muitas tensões mesmo. O imperador, Guilherme II, começa a falar realmente em expansão, cria o projeto da construção da ferrovia ligando Berlim até Bagdá em busca, olha só, das pretensões imperialistas, em busca de petróleo na região lá de Bagdá, né? A construção da ferrovia, ela foi motivo para grandes contrariedades entre ingleses, alemães e franceses. Não saiu do papel, ela acabou não tendo conclusão essa ferrovia, mas foi motivação para isso. Em 1905, a Alemanha, liderada por Guilherme II, também tenta de novamente, mas num outro fracasso. A tentativa deles agora foi no Marrocos. Eles manifestaram interesse no Marrocos, que era a dominação francesa. O governo inglês vai apoiar os franceses contra qualquer pretensão alemã. E com receio da política expansionista de Guilherme II, é formada, então, a Tríplice Aliança, desculpa, a Tríplice Entente, formada, né? Se vocês vão lembrar do macetinho que eu dei lá no 9º ano, para alguns que foram meus alunos lá, England, né? Formam ali, começa a Entente, depois tem França e a Rússia. Na Tríplice Aliança, a aliança começa a Alemanha. Lembra só de memorizar Império Austro-Húngaro e a Itália, formadoras dessas alianças aí. Legal, galera? Muito bem. Joia. Então, assim estão formadas essas alianças. Aí temos o revanchismo francês. Do que vem esse revanchismo francês? É mais antigo ainda. Né? No contexto de unificação, após a derrota para Otto von Bismarck e suas tropas, que vão vencer os franceses e vão tomar a região da Alsácia e Lorena, uma região muito rica em carvão, o que desperta o revanchismo francês de a qualquer hora se vingar dos alemães. Tá legal? E olha a corrida armamentista, gente. Note aí, nesse destaque desse quadro, os países envolvidos diretamente na Primeira Guerra Mundial. Veja o crescimento de grande parte deles na questão dos exércitos. Alguns há uma diminuição, como é o caso, por exemplo, da Inglaterra, mas em boa parte dos outros há uma expansão. Inglaterra e Turquia há uma diminuição, mas uma expansão, né, do exército desses grupos, desses povos que participaram da Primeira Guerra Mundial, sem contar o desenvolvimento de armas, que é muito grande durante esse período. Nós vamos estudar, por exemplo, que foram criadas diversas armas justamente durante o período da Primeira Guerra Mundial, como tanque de guerra, entre outras que foram grandemente utilizadas nesse período aí. Tá legal, galera? Então, a corrida armamentista é um fator, sim, preponderante para o início da Primeira Guerra. Mas como vai eclodir essa guerra europeia? Chamada de guerra europeia porque fala que era guerra mundial, mas a maioria dos conflitos esteve centralizada na Europa, né? Vai acontecer porque no dia 28 de junho de 1914, o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, e sua esposa vão ser assassinados na cidade de Sarajevo, capital da Bósnia. Então, o que aconteceu nesse momento aí, gente? O atentado foi praticado por um jovem nacionalista sérvio, né, de nome Gravilo Príncipe, que era membro de uma sociedade secreta nacionalista sérvia. Ele tinha só 19 anos e ele acabou assassinando, então, ao príncipe e sua esposa. O governo da Sérvia não tinha nenhuma relação com esse atentado, nenhuma, né? Mas foi o pretexto para o início da Primeira Guerra Mundial. Esta imagem aí mostra para vocês justamente o retrato desse atentado com a morte tanto do príncipe como também de sua esposa. Esse é chamado de o estopim da Primeira Guerra Mundial. Todo esse contexto, esse barril de pólvora vai explodir agora com esse atentado. Por quê?
veja só, vamos ver ali a cadeia de acontecimentos nesse momento aí. O Império Austro-Húngaro vai exigir que esse atentado fosse investigado pelo governo austríaco dentro do território sérvio. Lógico que os sérvios não vão aceitar, de maneira nenhuma, né? Não vão aceitar isso. Aí o que faz o seguinte, o Império Austro-Húngaro, então, vai fazer o seguinte, né? Desculpa, o problema poderia ser resolvido, gente, por meios diplomáticos, mas o governo austro-húngaro, com muitos interesses na região dos Balcãs, encontrou no episódio o motivo para, né, exatamente um mês após o atentado, no dia 28 de julho, ele vai então declarar guerra à Sérvia, certo? Só que quem não vai aceitar muito bem isso daí não? Quem não aceita muito bem isso aí é a Rússia. No contexto de pan-eslavismo, a pretensão ia justamente contra isso, né, dos russos. Os russos também tinham interesse nos Balcãs, justamente na formação desse pan-eslavismo, e queriam que a influência austríaca saísse dessa região. E então, desse modo, o que eles fazem? Em apoio à Sérvia, eles declaram guerra ao Império Austro-Húngaro. Aquela coisa de mexeu com o meu amigo, mexeu comigo. E aí virou essa questão, essa cadeia, né? De mexeu com o meu amigo, mexeu comigo. Quem era amigo do Império Austro-Húngaro? Isto, a Alemanha. Aí vem o próximo passo. A Alemanha, amiguinha e aliada já do Império Austro-Húngaro, vai aproveitar e vai declarar guerra contra a Rússia no dia 10 de agosto. 2 dias depois, declarou guerra também para a França, alegando que a França estava apoiando aos russos. E, de fato, estava por causa da Tríplice Entente, né, formada já lá. Certo? Então, veja só que situação. É aquela coisa do desenrolar da guerra aqui. Está faltando justamente a Inglaterra. A Inglaterra, a princípio, ela tentou agir com diplomacia, como negociadora em meio do conflito ali, mas ela vai declarar guerra à Alemanha no dia 4 de agosto, porque a Alemanha acabou invadindo a Bélgica, indo na direção da França, né? Então, mas a razão certamente principal dos ingleses foi de manter o equilíbrio das forças na Europa. Está aí, gente, a bagunça formada, o início da Primeira Guerra Mundial. Aquele negocinho, né, de mexeu com meu amigo, mexeu comigo. Então, formado todo esse contexto, tem início a esse movimento que teve esse evento que teve 3 fases. A primeira fase foi a guerra de movimentos, onde a movimentação rápida das tropas. Depois, a segunda fase, que é a guerra de trincheiras, ou chamada de guerra de posições, onde mantiveram-se as posições conquistadas, em grande parte delas. E a terceira fase, que é a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula, tá legal, galera? Então, dito isto, quero dizer para vocês que tenham uma boa semana e se tiverem qualquer dúvida, me procurem aí, galera.